amigos, mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura do nosso livro, Obreiros da Vida Eterna. Hoje vamos iniciar o capítulo 8, que tem o título Treva e Sofrimento. Realmente, esse capítulo é muito profundo, é um capítulo que dá para a gente meditar muito, em questão da espiritualidade, umbralina. Mas vamos à leitura. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós, dolorosos ais, blasfêmias, imprecações, guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo, embaixo. Os impropérios infundiam receio, contudo os gemidos ecoavam-se angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessidade de renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouve o apelo. Às vezes intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Viram? A gente percebe, que em qualquer situação, até nesse abismo, nesse umbral que eles estão, a providência divina está ali, aguardando quando a entidade resolve, a se voltar, para Deus e aceitar essa mão amiga que estão estendendo, Mas vejam só como é profundo isso, meus amados. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia Nola fornecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Olha só, o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento em harmonia comum. A gente percebe nessas entidades, da caravana, o desprendimento deles para fazer o bem. Desprendimento deles mesmos, renunciando a si próprio para tentar oferecer a mão amiga num momento assim, tão difícil, que até para eles não deve ser brinquedo, não deve ser fácil essa situação de vivenciar aquelas criaturas ali, naqueles atoleiros todos. Vamos continuar. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de luz, de intensa luz. Contemplamos então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes,
vociferavam blasfêmias, ironias e condenações. Recomendou-nos Zenóbia, por necessário ao êxito dos nossos trabalhos, nos congregassemo-nos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam, aos infelizes acrescentando: os adeptos da revolta e do desprezo encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida solicitou ao padre Hipólito dirigir-se em apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerasse a necessidade da transformação íntima. Olha, o sacerdote foi chamado. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura, em regalada existência, enquanto o mendigo xanguento lhe batia, debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Nós vamos nos reportar nessa parábola, né, do Lázaro e do rico, que Lázaro ficava na porta da mansão e o rico passava sem se preocupar, né? Não dava a mínima questão. Aí o Lázaro desencarna e logo após, mais um tempo, ele desencarna. E ao chegar na espiritualidade, ele percebe que Lázaro está lá, muito bem servido. Inclusive ele, o rico, pedindo água. E o mentor disse, né, que Lázaro não servia mais, que ele estava num plano, né, mais elevado. E o rico se preocupou muito e pediu, né, às entidades que estavam ali, superiores, que viessem à terra avisar os parentes dele. E eles disseram: mas tantos profetas, né, já fizeram essa parte e vocês não ouviram? Então é isso aí, né, meus amados? Então vamos continuar. Aqui diz assim: fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes. Não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu. Vão para o inferno. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substâncias negras começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo. As vibrações, né, que foram emitidas por eles, né, se tornaram bolas negras, né? Olha só. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista de sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atingidas detinham-se ali, paralisadas por misteriosa força. É a força do bem combatendo o mal, né, meus amados? Que lindo essa parte, nos esclarece bem, né, o procedimento, né, das vibrações, né? A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade, após organizar a defensiva. Fez sinal ao pregador para que falasse, e o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. A tranquilidade dessa senhora, né? A mansitude dela ao encarar um problema sério desse, né?
Isso aí é o tempo dela, né, meus amados? Ela construiu isso, por isso que ela faz tarefa tão grandiosa, né? Vamos lá. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos muitas vezes ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação, transformai-vos gradativo e naturalmente em perigosos gênios da sombra do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelheis a criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixões aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Não lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente. Sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em doloroso deserto da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência do descaso com que recebeste na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se faça necessária. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura e do bem e da verdade. Que coisa bem linda, né? A perseverança que esses espíritos amados nessa linda tarefa, né? Eles nos demonstram. Olha que coisa mais linda esse padre, né? Uma entidade católica fazendo a sua parte como espírito imortal, aqui colocando, né? Que nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, né? E jamais se mobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Veja só que coisa grandiosa, o tempo que eles estão ali fazendo essa tarefa e aguardando, né? Quando eles resolverem se acordar, né? Vamos continuar. As palavras injuriosas que ouvimos antes desapareceram, pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, tudo ele irradiava a luz ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu, comovendo-nos. E comove mesmo, né? A gente se sensibiliza em fazer essa leitura, vendo a grandeza desses espíritos, né? Dominavam-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror, emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida?
Ó, meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, um ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora, muito distantes, experimentando como vós acontece o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos. E quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes o esquecimento de nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemos-nos, desde muito, a caminho do futuro Redentor. Imagina, ele, um padre, já como espírito desprovido, né, de tanta coisa na espiritualidade, se abrindo para tentar tocar aqueles espíritos trevosos, né, meus amados? Imagina, a gente fica emocionada porque encontra aqui recíproca, né? Muita coisa que ele está dizendo aqui, a gente sente, né? Sente, e por isso que a gente deve amar muito, né, meus amados? Enquanto está aqui, amar as pessoas que estão na nossa volta, amar aqueles que a gente tem muita dificuldade, né? Amar muito. Vamos prosseguir. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom da voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico, vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu, egoístico, ferindo a observação dos nossos semelhantes, vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão a chaga de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de lutas, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viadantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembramo-nos-vos, sempre tarde, de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem no justo instante a que se recolhiam no leito mortuário. Multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós, alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimento e facilidades, frequentávamos a companhia, quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, que os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressão de bem-estar, crendo-nos superior a todas as criaturas integrantes do quadro da nossa passagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante aos tenebrosos infernos da teologia mitológica. Envelhecida e rota,
a veste rica da oportunidade ao término do curso do aprimoramento espiritual. No educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para as quais poderíamos ter sido beneméritos, doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados. Instituíamos serviço ativo de vigilância contra os naufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas do prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir outra margem, humilhados e pesarosos em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Meus amados, muitas vezes a gente que abraça a doutrina espírita, parece que tem momentos que a gente se acha superior, mas não é verdade. Nós somos os maiores devedores, porque através dessa doutrina nós estamos tendo a oportunidade do aprendizado, do conhecimento e do amor de Deus. Mesmo tão cheios de dificuldades, abraçamos esse amor através dessa doutrina querida. Então nós temos que nos vigiar muito, porque não somos superiores. Vamos continuar. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental em nós mesmos. E vamos cuidar das nossas construções, né? Sabe lá o que a gente anda construindo, né? O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasma que tortura a mente que os gerou, levando a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerência estendem-se aos nossos pés, seguindo-se as jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a duendes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como o rico infeliz da parábola, todavia sabemos que muitas de nossas vítimas do outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos às fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. E assim, por que não impenetrarmos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não nos dobrarmos humildemente a serviço, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis atormentados a devorada sede de água viva do Espírito imortal, que aflitos e desanimados nesse vale de sombras, desejarias romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso. Verdade, né? Prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. Não basta, porém, a desordenada rogativa de dor para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra para que permaneça puro e reconfortante o rócio do céu. Imprescindível sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas, depois de longo represamento, e daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição
e da enfermidade que muitos de vós ainda sentis, pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Esse trecho está bem tocante, né, meus amados? Nos toca demais, né? Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção por inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, o vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, como a precisa força para executá-la, onde estivermos. Não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente, compreensão dos deveres que nos cabe na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras, e cheios de confiança nova, aguardemos o porvir, em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá, generosa, outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar e santificar e redimir. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Imagina ouvir tudo isso, aqueles que acompanhavam, né, nessa caravana, tocados pelas palavras dele, né, pelo padre Hipólito. Que estudo, né, devem ter feito, porque a gente lendo sente, se toca, sente isso lá né, na nossa alma, né? Imagina eles ali em volta. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fitando-nos a claridade das tochas, a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes, silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impresível do corpo astral. Viam-se ali necessidades de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias, exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos o coração. Muitos deles ajoelhados, talvez na posição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso. Mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos falavam em palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharam junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi, sem maiores esclarecimentos, o que se passava. Entre a multidão compacta em nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podiam abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos, agressivos e duros, sustentavam severa vigilância. Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneciam dirigidos por potências vingadoras, com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obedientes às desvaiadas paixões da mente em desequilíbrio? Recordei antigas lendas do inferno, esboçando na teologia católico-romana, para concluir que a fogueira ardente, onde Satã se comprazia em torturar as almas,
devia ser mais bela que a paisagem da lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio de gestos odiosos: não pedimos exército de salvação, fujam daqui. Bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessa-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência repugnante à aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada. Caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. O menzarrão em surto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso do outro lado. Fez significativo gesto de provocação e perguntou brandando: calou-se o relógio do padre? Esse homenzarrão em surto, eu procurei, e é um homem provido de pelos duros e grossos. Imagina a fisionomia dele, né? Com aquela cabeleira toda dura, grossa, emaranhada, né? Naquele momento. Interessante isso, né? Ria-se diabolicamente e continuou: perdem tempo. Estão redondamente enganados. Também temos programas e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura um mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declararam-se felizes e proclamaram a compaixão de um Pai que não conhecemos? Viram-nos alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu: o conhecimento da divindade e o roteiro celestes serão encontrados dentro de nós mesmos. Por que a audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa, da irracionalidade, em dias tão curtos como a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Interessante que essas entidades levaram com eles a religião, né? A que abraçaram. As promessas, talvez, né? De quando eles desencarnassem, estariam num plano maravilhoso, né? Imagina quantas coisas eles têm dentro dele de amargura, porque serviram alguma causa religiosa e quando despertaram na espiritualidade não era nada daquilo, né, meus irmãos? Não podemos, todavia, culpá-los em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todo. Quando os discípulos se integraram efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal? O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos, desafio a inteligência investigadora e construtiva, para que se dilate no mundo a noção de universo infinito e castigo às mentes ociosas, que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraríamos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que nos ditam observações ingratas e criminosas.
Detendam-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguireis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades conhecidas e perversas para quem foram proferidas mostravam-se frias e insensíveis. Por isso, a necessidade da fé raciocinada, como nos ensinou o mestre Allan Kardec. Uma das primeiras coisas, que ele colocou, ter fé raciocinada. Não se entregar nas coisas assim, analisar muito as coisas. Isso é grandioso, nós precisamos sempre raciocinar muito diante das coisas que a gente vai vivenciando através da nossa religião. Sempre com raciocínio, Para não virar assim uma pessoa fanática, porque isso aqui deu para perceber que eles eram fanáticos pelas promessas que estavam recebendo quando estavam encarnados aqui, E aí aconteceu tudo isso. Vamos continuar. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta, fora, fora. Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos numerosos rostos angustiados, revelando o favor que os companheiros lhes causavam. Aumentar o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam prantos copiosos, contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não os toleravam a presença, e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulso de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nós organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar a óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-se justificado instinto de reação perante nós. Algumas dezenas de metros viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esqualidos e abatidos. Ninguém fugiu ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado de alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder aos insultos descabidos é perder valioso tempo na obra da confraternização entre o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados, sob pena de relegarmos o mau esquecimento, sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva e guardemos a voz para não condenar, e sim para informar e edificar cristanamente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Deus que me conferisse força para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim.
E tem outra questão, né, meus amados? Eles conhecem a lei de causa e efeito, conhecem o livre-arbítrio, principalmente o livre-arbítrio nesse momento, eles não podem obrigar, né? Eles respeitam a liberdade de pensamento. Aí é uma amostra muito grande do livre-arbítrio, né? Vamos prosseguir. Com a invocação do plano superior, através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecer a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassaram a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem? Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob o nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Modificar as apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que ao serenar as ironias dos maus, e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confectos a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha, que nos pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqualéticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirarmos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvar-nos. Olha só, torturada pelo fogo do remorso. Ali veio toda aquela, né? Aquilo tudo que eles guardavam no passado e começaram a sentir remorso, né? Que é um dos maiores problemas nossos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz, todavia a venerável anciã continuou. Nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recurso para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas, fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelino infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos conhecidos na crosta. E os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa:
Deus do céu, adeptos religiosos reconhecidos na qual os espiritistas não faltavam no triste concerto. Vejam, meus amados, até os espíritas vão botar as barbinhas de molho, né? Já, já. Espíritos do bem, auxilia-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia às responsabilidades. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam lategos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Meu Deus, que sofrimento, né, meus amados? Dá uma dor mesmo na gente de ouvir isso, de ler isso. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com os lábios, mas no fundo são mensageiras do inferno. Insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-nos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirando-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Vejam mesmo. Tá aí, ela deu uma esclarecida. Tem alguma razão por trás de tudo isso, né, meus amados? Vamos continuar. Possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demovermos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar no pugilato contra a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos, o serviço de punição dos culpados virá do mais alto. Da justiça divina, né? Claro, tudo, né? É isso aí. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror.
Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado do propósito de retirarmos o número suficiente de sofredores de tão amargurada situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios desabólicos fizeram-se mais duros, acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descida da margem oposta como o bordo de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, a fim das quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou que fosse recolhido o material utilizado para o trabalho de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Imagina, né? Assistir uma coisa dessa deve ser doloroso, né, meus amados? Tem que ter um preparo muito grande, né? Um equilíbrio, como tem a Zenóbia, né? E o padre Hipólito também. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou, pausadamente, na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a considerável distância. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai sobretudo na proteção do nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, toca-nos de perto as incompreensões e sofrimento a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentores de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nessa região menos felizes, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstra-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro. Lustro é 5 anos. Né? Então, o que ela quis dizer aqui, faz mais de 5 anos que a casa transitória de Fabiano persevera nessas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recurso de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição, e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor. Até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-se
entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionado. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhe-á a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los se eles estão vencidos desde o primeiro repto à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das próximas horas. Todavia será inútil procurar-lhe socorro sem notificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implora abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao regresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu, intrépida, dirigindo especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-nos da oração para que não nos falte energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando, por intermédio do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semelhantes angustiados seguiam-nos, atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entrementes os encarcerados na dor continuavam implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de enganações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta pungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício. E pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem eu deveria chorar mais intensamente. E assim encerramos o capítulo 8º. Vamos,
procurar vibrar bastante nesses momentos que estamos atravessando no planeta, que é um momento de transição temporária. Tudo vai passar, porque tudo passa, assim disse Maria, né? A mãe de Jesus, mandando recado para o nosso querido Francisco Xavier. Então, vamos encerrando mais esse trabalho. Não esqueçam, meus amados, de curtir os nossos vídeos e se inscrever também. Até a próxima. Muito obrigada.